De agora vou conversar com o Dr. Vinícius Bugalho, ao meu lado está também o Vicente Golfeto. Começo com o senhor, Dr. Vinícius Bugalho, para tirar uma dúvida que acho que está passando pela cabeça de todo mundo. A gente não pode ser preso durante esse processo de eleição, não? Boa tarde ao senhor. Professor Roberto Ribeiro, professor Vicente Golfeto, boa tarde. Prazer em revê-los e a quem assiste a TV Clube. Depende da prisão. Podemos ter uma prisão ideológica pelos próximos 4 anos ou uma prisão propriamente dita pelo abuso do poder econômico nas eleições. Tem vários pontos de vista essa prisão, professores. Agora, amanhã, quando a gente for votar, a gente tem que ter que comportamento? Pode ter lá o bottom, pode ter camiseta, pode conversar com alguém na fila a respeito do meu candidato ou do candidato do outro, ou tem que ser meio tranquilo com muito bom comportamento? Professora, pensemos que a resolução do TSE ela é bem explícita. O voto tem que ser silencioso, a manifestação de acordo com a Constituição Federal tem que ser silenciosa, é proibido manifestação em público e aglomeração. No mais, manifestações individuais, camisa, silenciosa, isso é permitido pela legislação eleitoral, o Código Eleitoral e a Lei 9.504 e demais resoluções do TSE. Então, o eleitor amanhã ele deve se virar para a urna e não para os demais pares, que são partícipes aí do processo eleitoral. Golfeto, acho que uma das coisas que mais chamou a atenção no turno passado, no primeiro turno das eleições, foi a abstenção aqui em Ribeirão Preto. Uma das maiores do Brasil, uma das maiores do estado, 23,84% de eleitores que não quiseram nem saber que se foram. Isso aqui pode ser repetido, é uma preocupação, mostra desinteresse. É um desinteresse, um distanciamento que não pode ocorrer. E, na verdade, houve uma redução expressiva na rejeição dos dois candidatos. Porque o voto legitima. A lei, o direito positivo, dá a legalidade no pleito. Mas o que dá a legitimação inicial, importante, é o voto. Depois, como governar é construir confiança, a confiança, quanto maior a legitimidade do governo, que acabou saindo do útero das urnas. Na verdade, Roberto, nós tememos o futuro, mas o que nos acicata, o que nos mata, na verdade, é a lembrança do passado. Vamos ver. Os governos eleitos imediatamente adquirem os vícios dos vencidos. Vamos lá. A UDN fez uma campanha de oposição tão grande ao PSD e PTB do presidente Getúlio Vargas, levando-o ao suicídio, mas quando foi ao governo, através do presidente Jânio Quadros, não só cometeu os mesmos erros, como não suportou a oposição, que não era nem metade daquilo que ela fazia. Bom, isso foi a UDN. Primeira experiência. Depois nós tivemos uma experiência no regime militar. O MDB, inicialmente, depois Partido da Mobilização Democrática Brasileira, o PMDB, voltando pela terceira vez ao MDB, que não só cometeu os mesmos erros e os mesmos equívocos graves, inclusive do ponto de vista de decência, do que a Arena, que era o partido do regime militar, como potencializou. Bom, e agora o PT, que cometeu todos os erros dos partidos, do leque de partidos que nós tivemos, depois da quebra do bipartidarismo, como adicionou outros. Então, o risco é que o governo que nasça, governos de Estado ou o governo federal, que venha a nascer do útero dessas urnas, venha adquirir rapidamente os mesmos erros dos partidos e dos governos anteriores. Esse é o primeiro risco. E mais o seguinte: o perigo da intolerância que gera vingança. E nós precisamos todos reconstruir o país, que está numa situação terrível do ponto de vista de criminalidade, de dívida pública e mais do que criminalidade e dívida pública, o desemprego de mão de obra. Não sei nessa ordem, cada um você pode ter outra, eu tenho. Qual o elenco de primeiro lugar? É criminalidade, é dívida pública, o terceiro lugar é o desemprego de mão de obra. Como se eu ponho um elenco? De qualquer forma, são os três. E nós precisamos entender
que a sabedoria mineira, expressa pelo presidente Tancredo Neves, já dizia claramente o seguinte: na política, a boa vitória é aquela que não faz derrotados. Ninguém se sente derrotado. Vamos construir o Brasil, tarefa do governo que o povo elegeu. Muito bem lembrado. Volto a conversar agora com o doutor Vinícius Bugalho. Doutor, nós ouvimos muito a respeito da urna eletrônica. Nós ouvimos prós e contra. Uma das coisas também que ficou muito solto aí no ar é quanto a ter a impressão do voto da urna eletrônica. Hoje, o que pode se pensar a respeito da urna eletrônica para a votação de amanhã? Professores, digo com tranquilidade de espírito e com muita pesquisa acadêmica. A urna é segura. O processo democrático brasileiro, expressado pela Resolução 23554, 2017 do TSE, é um processo seguro. E mais, todos aqueles que compõem o processo democrático eleitoral estão certos hoje de que há segurança em relação à urna. Uma urna ou outra vai dar problema, isso é natural porque são aparelhos eletrônicos, até o ser humano às vezes dá problema em relação à parte física. Então o processo em si, e o eleitor tem a certeza, são 3 etapas quando o voto não dá certo e aquela sessão eleitoral não dá certo, que é a contingência, no momento depois o juiz trabalha-se com software de flashcards e depois, se o eleitor sentir que realmente aquele voto dele não vai sair de qualquer jeito, ele pede para o presidente da sessão, que chama o juiz eleitoral e o voto será manual. Então, a urna hoje ela é segura, o processo eleitoral é democrático e é um exemplo para todo mundo de que aqui o voto do eleitor ele vai ser expresso constitucionalmente. Para a gente entender um pouco mais, se eu for votar e de repente apertar lá, governador, presidente, apareceu o que eu não queria, eu posso chamar o mesário para que ele vá até lá e corrija e consiga registrar o erro? Como é que funciona? Professores, imediatamente ele deve chamar o presidente da sessão da sessão já deve chamar o juiz eleitoral, que é a autoridade responsável por todo o pleito na cidade, e certamente o juiz eleitoral vai adotar os procedimentos previstos na Resolução 23554. Primeiro, contingenciamento da nova carta na urna, se não der certo, passa-se ao sistema de flashcard, que é um sistema eletrônico também da própria urna, e se nenhum desses 2 sistemas der certo, o eleitor fala, eu quero voto manual, que é um direito previsto no Código Eleitoral e na Constituição. Automaticamente o juiz vai colocar aquela urna de lado e vai começar o trabalho manual e depois de iniciado o trabalho manual para aquela sessão, todo o restante dos votos serão contabilizados de forma manual. Aconselho o eleitor, proteste, use seu direito de voto, porque essa oportunidade é importantíssima para o destino de nosso país. Só para a gente entender rapidamente, doutor Vinícius, cada escola tem um juiz eleitoral? Pela distribuição, de acordo com a população, uma determinada região vai ter 1, 2 ou 3 ou mais juízes eleitorais, dependendo do número de habitantes e a comarca em que esteja inserido a jurisdição da Justiça Eleitoral. Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado. Confeito, uma outra coisa aqui que eu estou olhando aqui, estou meio assustado. Entre brancos e nulos, nós tivemos quase que 23% em Ribeirão Preto. Macro-região também. Isso daqui é número que pode ser repetido amanhã, porque são só 2 candidatos, fica mais fácil você escolher ou para o governo do Estado ou para a presidência da República. Então, pode repetir, porque houve uma campanha muito grande de colocar tudo no mesmo saco os políticos, os decentes, que eles existem, e os indecentes, os que merecem crítica. E, na verdade, isso é altamente perigoso para o processo democrático. O grande perigo de se generalizar. Médico é tudo assassino, advogado é tudo bandido, jornalista é tudo mentiroso. Não, é comum isso. E político, não, político é o ladrão. Não pode generalizar, é um risco e esse descrédito leva exatamente a essa realidade, né? E isso se acentua muito
no processo eleitoral, Roberto. Eu vi uma confirmação do que está no Talmud. O Talmud é o livro de interpretação da Torá. Torá quer dizer lei. E a interpretação da lei, do Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. E a sabedoria judaica diz o seguinte: o que o homem vê fora dele, ele tem dentro dele. Um político esculhamba o outro esculhamba o adversário. Quando me perguntam, os dois têm razão. Sabe? Porque não é possível isso. É um striptease da alma. E se expor claramente às mazelas do adversário, ele permite dizer o seguinte: o que o homem vê fora dele, estou metendo o pau nessa pessoa, sou eu fazendo striptease da minha alma. E não é possível se fazer decentemente isso. Por isso que o campeão, nós, mais uma vez, agora nós estamos aprendendo mais, cada vez aprendendo mais rapidamente. Mais do que nunca, o que nós precisamos deixar claro é que nós precisamos de propostas para o país. Mais substantivo e muito menos adjetivo que aquilo que efetivamente se deve e se precisa fazer no Brasil. Mas nós estamos aprendendo. Nós esperamos ser bons alunos dessa realidade. Tomara que sim. Se Deus quiser. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Globo. Obrigado, muito obrigado a você, Roberto.